Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube e Twitter. Continuando hoje mais uma semana de reflexões nesse ano de 2022, início da quaresma e numa predisposição mundial para uma guerra nos moldes retrógrados do início do século XX passado. Nossas reflexões começaram realmente na transição do século XX para o século XXI, com a queda do Muro de Berlim, e que gerou essa obra que está sendo visualizada, a primeira obra nossa. Agora nós já estamos na terceira, essa foi publicada de modo semi-artesanal, a capa é esse formato, e nós estamos lendo. Tem outra que é a Semiologia Filosófica da Revisão do Humanismo, também publicada no final do ano passado. Essa já é uma semi-artesanal, que é uma editora que publica obras avulsas, né? E nós estamos entrando na terceira, e a terceira seria o fechamento do ciclo da trilogia. Nós vimos falando sobre trilogia, nós já falamos de uma trilogia, que é a trilogia lógica, que nós abordamos dentro de outro aspecto da metafísica. Nós procuramos recuperar a metafísica, que é a lógica formal tradicional aristotélica, que tem a premissa maior, a premissa menor e o silogismo, a conclusão. Então, como nós estamos fazendo a terceira obra, que é para ser um silogismo, não era essa a nossa intenção, mas um ditado, uma coisa puxa a outra, umas preocupações que vieram, nos fez fazer uma outra obra com outro rumo, né? Mas a preocupação geral, a premissa maior, está aqui nessa obra, que é sobre a fenomenologia do espírito, de Hegel, e o fenômeno humano, de Teilhard de Chardin. E nós já lemos alguns textos. Tem o nosso canal, Método Aferente Wallace Essente, por conta desse termo por nós criado. Quem quiser entender como que surgiu, também tem outros vídeos nossos. Nós estamos recuperando um pouco, porque no primeiro até nossa capacidade técnica de gravação de vídeos era precária. Tem vídeos que, principalmente na parte do som, estão na sua formatação final muito prejudicados. Então nós vimos também de novo recuperando por conta disso. Nós estamos recuperando para fazermos uma espécie de coda e para ter uma conclusão de uma trilogia de obras, 3 obras, que é a nossa próxima. Agora, essa obra já vem com certa característica já de trilogia, mesmo que ela não foi concluída, e nos veio isso à mente. E essa seria a premissa maior, aqui tem o cerne de todas as nossas preocupações, de um modo muito mais amplo, né? Depois nós vamos ter uma preocupação mais centrada, humana, né, que é a semiologia do fim do humanismo. E a próxima nós vamos falar do organicismo, que para nós, a partir da perspectiva do cientista Lovelock, né, nós já tivemos o estruturalismo, tivemos o funcionalismo, a filosofia analítica, né, tudo, né? E agora nós temos o finalismo também, que é muito discutido na filosofia, né? Tem
O funcionalismo tem a filosofia finalista, né? Hegel é um finalista, o absoluto está em processo e no final se resolverá, mais ou menos isso, né? Então joga para o fim, né? E agora tem um organicismo que para nós parece fazer uma certa conclusão. Nós estamos lendo textos dessa obra, nós pegamos textos direto dos pensadores de Hegel e de Teilhard de Chardin e depois comentários nossos. Agora nós estamos lendo trechos. Quem tiver interesse, nós temos em casa, né, obras, e vamos ver, né, de um modo também, igual nós publicamos o outro, né, do modo semi-artesanal, nós lançamos de forma mais comercial direta, não esse comercial de contato. Né? Vamos agora passar a ler trechos dessa obra. Vamos passar a ler direto da nossa obra para se destacar. Teilhard de Chardin tem uma introdução muito científica, ele analisa muitas coisas e tenta englobar uma visão religiosa, embora ele no fenômeno humano, nós falamos, esse é um problema da semântica, da obra, do significado, né? A busca do significado da obra, que ele fala que não quer ser metafísico, mas ele acaba sendo metafísico e a metafísica para nós não é algo mal, como era para os modernos. Os modernos ligaram a metafísica só à escolástica. Bom, então agora vamos passar a ler trechos e trechos de nosso comentário. E nós voltamos a algumas partes que nós não abordamos nessa obra nossa, aqui que nós mostramos, nós não abordamos aqui, mas nos comentários tem influência. Nós pegamos trechos só para fazer dos comentários, mas nós lemos a obra toda. E depois nos veio também mostrar agora trechos da obra que baseiam um pouco isso. Então vamos. Isso é o trecho de Teilhard de Chardin. Do amor, nós só consideramos atualmente, e com que requintes de análise, o aspecto sentimental, as alegrias e sofrimentos que ele nos dá. É no seu dinamismo natural e na sua significação evolutiva que eu sou levado a estudá-la aqui, a fim de determinar as fases últimas do fenômeno humano. O amor, sob todos os matizes, não é mais nem menos que o sinal mais ou menos direto marcado no âmago do elemento pela convergência psíquica do universo sobre si mesmo. Com o amor do homem pela mulher, pelos filhos, pelos amigos e até certo ponto pelo próprio país, imaginávamos muitas vezes ter esgotado as diversas formas naturais de amor. Ora, esta lista encontra-se presumente ausente e mais fundamentalmente forma de paixão. Aqui, sob a pressão de um universo que se fecha, precipita os elementos, cada um sobre o outro, um todo, a afinidade, por conseguinte, o sentido cósmico. Autonomia e irreversibilidade é, portanto, ao fim e ao cabo, a transcendência, os 4 atributos de ômega. Ponto ômega finaliza. A entropia, outro trecho. Isso aqui são trechos, né? A utopia, algo escapa, pois no cosmos e cada vez mais. Durante
voltando uma entonação correta da frase, né? A atropia, algo escapa, pois. Nós pegamos um livro português, né, língua portuguesa, esse pois é aquele pois do português, pois no universo. E cada vez mais. Durante períodos no decurso da evolução, o radial obscuramente agitado, radial é que busca para o centro, pela ação do primeiro motor para diante, não pode chegar a exprimir-se sem em agrupamentos difusos a consciência animal. Senão, e é neste estágio a falta de poderem agarrar-se deles mesmos a um suporte, cuja ordem de simplicidade ultrapassa a sua própria. Os núcleos se desfaziam-se e mal se acabavam de formar. Logo, pelo contrário, por refluxão, surgiu um tipo de unidade, já não fechada ou mesmo centrada, mas pontiforme, começou a operar a sublime física dos centros. Tornados centros, pessoas, os elementos puderam, enfim, começar a reagir diretamente enquanto tais à ação personalizante dos centros, transpor a superfície crítica da humanização, na realidade, para a consciência passar do divergente para o convergente. Não vamos aqui mais ler, né? Mas é interessante uma coisa que nós discutimos, e ele já falava aqui, né? De o problema da entropia. O pensamento científico é muito idealizado dentro da entropia, uma desordem natural que naturalmente vai se organizar. Mas o que ele fala é que é preciso um centro radial de inteligência que organize. Sem esse centro, a utopia vira uma falsidade. Isso na nossa visão. Aqui vamos ver essa perspectiva e nessa outra parte aqui. O universo coletor e conservador não da energia mecânica como pensávamos, mas da pessoa, que é o centro do universo. Assim, a partir dos grãos de pensamento que formam os verdadeiros e indiscutíveis átomos do seu estofo, o universo bem definido na sua resultante, vai se construindo sobre as nossas cabeças no sentido inverso da matéria que se desvanece. O universo coletor e conservador, não da energia mecânica, como pensávamos, mas da pessoa. Mais ou menos isso está sendo verificado na teoria de Gaia com relação à Terra, que a Terra tem uma ordem psíquica de organização dos seus elementos. Isso está sendo visto a partir principalmente da meteorologia e das ciências biológicas, holísticas, vamos dizer assim, né? E ambientais a partir da teoria de Gaia de Lovelock. E assim nós comentávamos, tendo eixo fundamental o amor, princípio basilar a justificar o todo da evolução, Chardin traça um itinerário em que pressupostos filosóficos se entremeiam com verificações científicas. De todo provável ser existente que a experiência humana capta, para que se configure em dado científico irrevogável, é preciso que se tenha uma perspectiva universalizadora, pois a pulverização do experimentar causa um estado de causidade tal
que nada justifica diante do nada. Essa já é uma perspectiva para a nossa próxima obra. Nós lembrávamos lá, esse livro, a introdução dele foi datada de 1947, em outro nosso vídeo, era no final da Segunda Guerra. Então, essa perspectiva de amor diante de uma tal conflagração mundial de ódio que colocou em risco a vida humana é o clima arqueológico, histórico da publicação dessa obra de Teilhard Chardin. Ele recupera esse finalismo numa visão do universo que atualmente nas ciências ambientais e ecológicas vem se confirmando. Tanto que Teilhard Chardin é uma referência nesse sentido, né? E ele já havia esse problema da entropia e do Big Bang, né? Como um gerador. Aqui nós falamos a convergência no fim do mundo. Pode ter um fim do mundo, um fim do que ele propaga a transformação do homem, que é geral religiosa. Aqui nós estamos vendo isso aqui, página 290, 91. Ele pois, vamos ler aqui o texto, pois para cada uma delas não poderá haver, devido à sua própria natureza de homem, senão um único ponto possível de emersão, saída de dentro, definitiva, aquele em que a nosfera, sobre a ação sintetizante da união que personaliza, enrolando-se sobre si mesmo seus elementos, ao mesmo tempo que ele se enrola sobre si própria, atingirá coletivamente o seu ponto de convergência no fim do mundo. Aqui é um ponto de convergência, mas pode ser um ponto de destruição. Nós estamos numa guerra de fim do mundo, né? Porque tem uma potência nuclear com grande capacidade destrutiva envolvida, e diretamente, no caso da questão da Rússia, e temos também indiretamente envolvido por conta de denúncias a outra potência, que um se jogando a sua justificativa porque se sente ameaçada pela outra. E essa perspectiva veio muito da nossa visão desse desenvolvimento da entropia e da filosofia analítica, né, que despreza a metafísica. E Teilhard Chardin, nós pegamos o desencontro. Um dos outros títulos da nossa obra é a Fenomenologia do Descontínuo, e por conta disso, do descontínuo, dessa descontinuidade que Teilhard Chardin prega isso, mas ao mesmo tempo ele tem essa visão contra a metafísica no início da obra, que ele fala que ele não quer ser metafísico. Nós agora vamos fazer uma recuperação. Nós vimos problemas humanos sérios, nós fizemos humanismo, e agora o mundo está caminhando para um cataclisma de cunho apocalíptico. Então, é bom fazer agora nossa obra. Se o mundo existir, vai tentar fazer uma síntese dessa questão. Nós íamos ler também uma outra obra de Teilhard Chardin, uma outra passagem que fala da energia espiritual, que é interessante essa questão da pessoa. Quando você fala de Gaia, Gaia tem uma racionalidade que organiza, igual Lovelock fala, a Gaia organiza para os elementos se harmonizarem. Quem não se harmoniza, ele despreza.
Então, como o homem está causando desarmonia, esse é o problema, numa fala meio alegórica, ele fala, a Gaia pode querer se desfazer do homem, né, desconsiderar. Aí nós vemos essa questão. Nenhuma noção nos é mais familiar que a energia espiritual. E nenhuma, todavia, continua a ser para nós cientificamente mais obscura. Por um lado, a realidade objetiva de um esforço e de um trabalho psíquico está tão bem assente que sobre ele se alicerça toda a ética. E, por outro lado, a natureza deste poder interior é tão impalpável que fora dele pode edificar-se toda a mecânica. Esse é o dilema que nós vamos desenvolvendo na nossa premissa maior, né? Da nossa lógica e da nossa trilogia da próxima obra. Em parte alguma, se revela mais curamente as dificuldades em que ainda nos encontramos de reunir numa mesma perspectiva racional, espírito e matéria. E também, em parte alguma, se manifesta de maneira mais tangível a urgência de lançar uma ponte entre as duas margens, física e moral, da nossa existência, se quisermos que se animem mutuamente as duas faces, espiritual e material, da nossa atividade. Ligar entre si de maneira coerente as duas energias do corpo e da alma, eis um problema que a ciência decidiu provisoriamente ignorar, e seria bastante cômodo proceder com ela. Infelizmente ou felizmente, encerrados como estamos na lógica de um sistema em que o dentro das coisas exatamente tanto ou até o maior tem exatamente tanto ou maior valor que o fora, embatemos de frente nessa dificuldade impossível de evitar o choque. Temos que avançar. Aqui ele vai falar sobre a energia espiritual e em nossa obra nós desenvolvemos mais e mais comentários sobre isso. Quem quiser adquirir, então agora encerramos essa parte da nossa lógica maior. Aqui a gente viu, ele fala do problema ético e a nossa próxima obra vai abordar justamente com Kant. Kant tem uma obra eminentemente, essencialmente ética, que é a Crítica da Razão Prática, né? Nós vamos abordar ela, né, nos nossos próximos estudos. Boa noite, até amanhã.